Penso que a segurança do trabalho ela começou agora recentemente, né, décadas atrás, mas na verdade a segurança do trabalho, Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, já pensava, já verificava o problema de saúde que os mineiros tinham dentro das minas. Então Aristóteles já tinha preocupação, estudava as doenças causadas pelos empregados de minas naquela época. Depois, o primeiro grande salto foi na Revolução Industrial. Pra você ter uma ideia, esse salto de qualidade, para nós hoje é inadmissível. Vou dar um exemplo para você. Aquela documentação que foi aprovada pelo Parlamento Britânico dizia o seguinte: não pode trabalhar mais de 12 horas. Crianças de 9 anos, abaixo de 9 anos não podem trabalhar. Hoje é inadmissível uma criança trabalhar em uma fábrica, mas é uma revolução industrial. E era um avanço para aquela época. Então, temos que lavar as paredes 2 vezes ao ano. Tem que ter ventilação onde estão trabalhando as pessoas. Isso já era um avanço para a época, mas hoje é inadmissível com o avanço da segurança do trabalho. Após a Revolução Industrial, em 1919, o Brasil criou sua primeira lei de segurança do trabalho. E a partir dali a gente começou a evoluir. Então, até um tempo atrás, a gente dependia de práticas humanas, vigilância humana, para detectar potenciais riscos. Então a gente teria que ver que o condutor do equipamento teria que verificar manualmente o que está acontecendo no equipamento. A gente tinha, obviamente, uma supervisão diária nos locais, mas é uma supervisão humana e que gerava erros humanos que não podem acontecer para a segurança do trabalho. Então, com isso, começou a entender-se que a gente precisava do quê? Tecnologia como aliada da segurança do trabalho. Há um tempo atrás, nós começamos a colocar câmeras de vigilância nos sites para verificar como estava andando o processo, quais riscos poderiam estar ocorrendo. A gente começou a ter um histórico do que estava acontecendo, de acidentes, para aprender com eles e não cometê-los mais. Os sensores de equipamentos, eles começaram a trabalhar para tirar um pouco essa verificação apenas humana. Só que isso ainda era o início do processo da tecnologia no Brasil para a segurança do trabalho. Porque nós tivemos a evolução disso, agora nos anos recentes. Você tem uma ideia, hoje as câmeras de segurança, elas têm hoje a IA acoplada a elas. Então aquela câmera de segurança que eu verificaria o vídeo para ver como aconteceu o acidente, a IA agora ela consegue acompanhar padrões na operação para evitar o quê? Evitar que aquilo aconteça ou qualquer tipo de acidente. Pode ver o terreno, ela pode analisar, opa, eu tenho aqui um buraco, eu tenho aqui um desnível aqui que o equipamento não pode passar. Temos capacetes hoje produzidos por universidades no Brasil, inclusive, que elas verificam os sinais vitais do operador, quem está operando. Então ele verifica se está com fadiga, se está com pressão alta, qualquer tipo de alteração no seu sinal vital é importante. Por quê? Porque essa pessoa precisa descansar, precisa parar. A análise é feita na pessoa. Você tem sensores hoje na roupa das pessoas, nos macacões das pessoas. Tudo, a tecnologia toda aliada para facilitar a segurança do trabalho. É importante a tecnologia em todos os sentidos hoje na segurança do trabalho. Inclusive em sensores de equipamentos que permitem a troca de pneus, troca de peças precedendo o problema. A tecnologia hoje ela é feita para ser preventiva e não reativa. Outro exemplo de que a tecnologia facilita muito a segurança do trabalho é, por exemplo, quando você tem áreas de risco para os humanos, né, em que robôs fazem o papel dos humanos. Então, se eu tenho uma área que vai causar algum risco humano, o robô vai lá, o autômato vai lá e resolve o problema. A gente tem treinamentos hoje em realidade virtual, em realidade aumentada, onde o operador, ele vai fazer treinamento num local de difícil acesso em realidade aumentada. Ele não está no local, ele está aprendendo a trabalhar naquele local sem correr nenhum risco para ele. Para quando ele estiver aqui realmente naquele local, ele já entende todo o processo, já sabe em perfeito, em real time. Então assim, hoje a tecnologia, a Cauê entende que a tecnologia é uma aliada da segurança do trabalho. E a Cauê, ao longo dos seus 30 anos, ela vem trabalhando nessa evolução. A gente pegou leis lá no início, quando era muito visual, quando era muito humano, e estamos nos adaptando com a tecnologia. Então, ela atendeu a evolução tecnológica, ela aprendeu com a evolução tecnológica, ela já está implementando essa evolução tecnológica nas suas operações. É necessário, urgentemente, as outras empresas também se adequarem às práticas de segurança do trabalho, aliás, a tecnologia IA, porque é isso que está no futuro, já é uma realidade. E como está no DNA da Cauê, a segurança do trabalho e a inovação, a gente adota e integra essas inovações para que os nossos colaboradores tenham um futuro seguro, possam trabalhar com confiança sem nenhum risco nas operações.